É algo que a gente nem precisa avisar, porque eu sou linguagem, você é linguagem, tudo é linguagem. O mundo é um grande texto. Imagine que se você acorda às 8 da manhã, abre a sua janela e vê tudo escuro, o mundo está dizendo, vai chover. Ou então, tem toda a possibilidade de chover hoje. Então, a interpretação faz parte da vida da gente o tempo inteiro. Você sonha, o sonho é uma linguagem simbólica. É verdade que perto do Enem, por exemplo, a gente tem sonhos em que parece que a gente está num redemoinho, ou então chega na prova, recebe a prova, quando abre a prova está em branco. Isso é um texto, e um texto simbólico, um texto que está pedindo interpretações. Aí se você for para Freud tem uma interpretação, se você for para Carl Jung tem uma interpretação, se você for para a filosofia transpessoal tem outra interpretação. Então, o que a gente está dizendo é que a prova de linguagem é uma prova interpretativa. Você vai ter uma série de linguagens na prova de linguagens. Ah, então eu entendi. É por isso que o nome é linguagens, é prova de linguagens. Exatamente. Tudo que é linguagem é possível de estar em sua prova. Não entendi, Paula. Dá para você me explicar? Claro, lógico, óbvio que dá para te explicar. Imagine, por exemplo, que fotografia é uma linguagem. Cinema é uma linguagem. Futebol, voleibol, basquetebol. Recentemente, nossa grande Rebeca foi campeã mundial de ginástica. Ginástica é uma linguagem. Assim como é linguagem, qualquer manifestação artística. É linguagem qualquer código. As variações linguísticas são linguagem. Olha, perceba uma coisa. A prova não é chamada língua portuguesa. É linguagens, códigos e suas tecnologias. Por isso, você não vai se preocupar com sujeito, predicado, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas nessa reta final, dá uma olhadinha na prova. Perceba que todos os tópicos que tem a palavra linguagem ou linguística tem chance de aparecer. Quer ver? Variações linguísticas. O baiano fala, tá massa, oxi, se saia. Mas o gaúcho vai falar, bah, ok? O paulista já vai ter outras variações. Aqui mesmo na Bahia a gente fala tangerina, ou fala laranja cravo, ou fala pocã. Isso é variação linguística. Olha nós aqui de novo. Olha nós aqui de novo. Isso é uma variação linguística. Então, variações linguísticas, funções da linguagem. A função emotiva, a função apelativa, a função metalinguística. Quando um texto fala do texto, quando o poema fala do poema. Quando Drummond diz penetra surdamente no reino das palavras. É uma poesia falando da poesia. Quando eu digo que meu verso é ardente, isso é metalinguagem. Então a metalinguagem aparece bastante nas provas de linguagem. Claro que as funções emotiva, apelativa, as publicidades, as campanhas publicitárias são formas de linguagem. Então olha só, nós estamos há 2 anos com essa coisa terrível da Covid. Quantas campanhas foram feitas? Polissemia, ambiguidade, interpretação. Tem uma campanha que foi uma das primeiras feitas sobre a Covid-19 e era uma pessoa com uma máscara e vinha, tá na cara que eu cuido de você. Olha essa expressão, tá na cara, olha a ambiguidade, tá na cara porque tá no rosto e tá na cara porque é óbvio. Então observe como a prova também lida com essa tal de criatividade. A criatividade na prova vai ser fundamental, mas uma coisa que a gente vai colocar como ponto de referência para fazer uma boa prova é percepção, leitura de texto. Vocês estão vendo, eu fiz uma criteriosa seleção de 2 questões para mostrar. Não vou resolver questão. Para, isso aqui não é um vídeo de resolução de questões. Isso é um vídeo para lhe dar caminhos, isso é um vídeo para lhe levar uma reflexão. O primeiro item, porque no Enem não se chama questão, se chama item,
é para você observar o encontro de uma tela. Essa tela é brasileira, é de um pintor brasileiro que foi muito estimulado por Dom Pedro II. Dom Pedro II, quando veio, e isso de vez em quando aparece nas provas do Enem, quando ele estava como imperador do Brasil, ele estimulou demais a arte, e é um momento que surgem grandes pintores no Brasil. Um deles é o Vitor Meirelles, que é o pintor dessa tela que aparece. Você vê uma índia, uma indígena, aí numa postura muito sem vida, ausência de vida, porque ela realmente está morta, ok? E aí embaixo diz assim: nesta obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro. Aí você já bota a mão na cabeça: meu Deus, eu nunca vi essa obra, como é que eu vou fazer? É interpretação, gente. Agora, lógico que você, na interpretação, se tiver sensibilidade, um pouquinho de conhecimento, ajuda, tem uma ajuda extra. Ele diz: a afiliação estética romântica manifesta-se. Quando ele fala estética romântica, ele está falando de quê? Você teve um romantismo no Brasil, que falou do indianismo, que tem um sentimentalismo. Então você vai procurar alternativas que coincidam com isso. Então, se você olha as alternativas, você percebe o que já se desconecta da questão. Por exemplo, exaltação da beleza feminina, tematização da fragilidade humana diante da morte. Olha que coisa mais ampla, mais fora do sentido. Aí ele vem com ressignificação de obras, representação dramática idealizada do corpo da Índia. Pronto. Isso aí é a visão da literatura romântica indianista. Representação dramática idealizada. Mas se você olhar com cuidado o quadro, você já tem essa perspectiva, ok? Aí eu selecionei uma outra para você perceber também que vale muito a nossa sensibilidade. A gente tem ali um título: A Crise dos Refugiados, imortalizada para sempre no fundo do mar. Essa é uma imagem muito forte que faz parte do que ele chama de a Balsa de Lampedusa. É um museu no fundo do mar, e essa obra é de um britânico, está escrito, o Jason Kairis Taylor, e é uma instalação. O que é uma instalação? Instalação é uma linguagem da arte contemporânea. É instalação porque você monta e desmonta, você põe num lugar e pode montar em outro. E aí ele traz um texto sobre esses refugiados e sobre o que significa o Museu Atlântico, que fica na Europa. É o primeiro museu que é submarino da Europa. Observe, ele não vai perguntar sobre o museu, ele não vai perguntar sobre os refugiados, ele vai perguntar, esse item cobra de você uma interpretação conectando a imagem, a ideia do museu e o texto. O que é esse texto? E aí vem o enunciado, que é o ponto importante. Vai aqui até um conselho, uma orientação para você. Primeira coisa que você vai fazer em qualquer item do Enem é ler o enunciado, tá? Até porque em determinados enunciados você não vai precisar voltar para o texto, tá certo? O enunciado por si só basta. Então você vai ver um enunciado que pede exatamente a leitura do texto e a que essa leitura pode te levar. Isso é muito importante. Na prova de linguagens, o enunciado é sua bússola. O que é uma bússola? Bússola é a orientação. Se você compreendeu o enunciado, o gabarito é exatamente a alternativa que atende a essa solicitação. Então, entre muitas coisas que você pode levar em consideração na prova de linguagens, uma é absolutamente indispensável: esteja presente na hora de ler o enunciado. Interprete todos esses comandos e venha para os itens sabendo exatamente o que você quer encontrar. Interpretação de texto é a chave da prova de linguagens, ok? A gente está desejando tudo de mais lindo para você nessa prova. A gente quer que você jogue duro, que você
você tenha muito sucesso, e esse sucesso depende exatamente dessa conexão entre você e os enunciados, porque nós somos linguagem e nós estamos totalmente mergulhados nessa coisa que só o ser humano é capaz de fazer, interpretar, tá bom? Beijo grande, fiquem em paz, se sintam acolhidos em nosso abraço e boa prova, joguem duro, essa aprovação tá bem pertinho, tô sentindo até o cheiro. Tchau, tchau, galera!